Salve a todas e a todos. Quero me apresentar aqui. Eu sempre faço, toda semana, falo sobre um tema da educação, voltado muito mais para o segmento da educação que eu atuo como advogado, como sócio da COVAX Sociedade de Advogados. Mas também sou cristão, sou católico, e como tal eu achei que o tema da campanha da fraternidade deste ano é tão importante, porque ele fala, o tema é fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor, que eu não quis me restringir só numa atividade profissional vinculado ao segmento que eu atuo, mas como a educação é muito ampla, também nas atividades que exerço em entidades associativas, sociais, a própria igreja, eu vi que era importante ampliar também o número de pessoas que poderão ter acesso ao que eu vou falar agora, né? Me chamou extrema atenção quando eu vi o tema da campanha da fraternidade, pois a educação, pela terceira vez, desde quando começou a campanha da fraternidade, o tema da educação entrou. E entrou num momento extremamente importante, né? Porque veio a pandemia, as desigualdades foram grandes, as escolas pararam, fecharam muitas delas, suspenderam seus cursos, a creche, então, com maior problema ainda, porque não tem remoto, né? Ensino remoto, atividade remota para a creche, né? No limite, algumas atividades junto com os pais e também o fornecimento de merenda, de alimentação e tal. E as instituições mais afetadas, indiscutivelmente, foram as instituições públicas e, por consequência, os alunos que estudam nessas escolas, né? Então, eu vejo que foi com muita propriedade que a CNBB acabou por definir esse tema de tão larga e tão grande importância no momento que nós estamos vivendo, né? A campanha da fraternidade coloca como objetivo geral promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Eu quero fazer até um registro que eu me lembro quando jovem, fazendo trabalhando na campanha da fraternidade, junto às escolas, em Ferraz e Vasconcelos, entrando numa sala de aula, colocando o tema, um aluno me questionou, na verdade, você está falando de fraternidade como se fosse um monopólio da Igreja Católica? E eu disse que, obviamente, que não é um monopólio, né? Ser fraterno, ser irmão, amar o próximo, procurar o bem, não é simplesmente um monopólio, obviamente, da Igreja Católica, mas são todos os cristãos, de uma maneira geral, que professam em função do que o próprio Jesus nos ensinou, mas também as pessoas até que às vezes não são de igrejas propriamente dito, mas que apregoam e que fazem aquilo que, no fundo, Jesus pregou e que fazem independentemente de religião ou de fé que se tenha. E eu até naquela oportunidade eu convidei para participar da minha igreja e depois fui na igreja que era batista e que tem todas a absoluta importância. Então esse tema é um tema ecumênico, obviamente, e ele é importante, sobretudo nos momentos atuais que a gente vive. E nós temos aqui os objetivos específicos da campanha da fraternidade, né? Analisar o contexto da educação primeiro, né? Cultural e seus desafios potencializado na pandemia. Obviamente, a pandemia trouxe desigualdades, trouxe dificuldades, trouxe uma série de questões que cabe a todos os educadores, à sociedade civil como um todo, enfrentá-los e procurar, principalmente, primeiro, trazer
todos os alunos a estudar, a frequentar a escola, né? E entender as dificuldades que tem, criar o nivelamento necessário para que esses alunos permaneçam na instituição. O segundo ponto é verificar o impacto de políticas públicas na educação. Sem dúvida alguma, a política pública, até porque os recursos são geridos pelo dinheiro de tributos, de impostos, enfim, que cada um paga de uma maneira, todos pagam, isso é uma coisa importante. Não há ninguém no Brasil que não pague imposto. Porque não é só imposto de renda. A hora que você adquire uma mercadoria, você está tendo alguma transação, você está pagando ICMS, você está pagando ISS, alguma coisa você tem. E tudo isso é voltado para gerir o quê? As coisas que são principais, entre os quais educação, saúde, habitação, segurança, que são fundamentais. E por isso que a política pública é necessária, a fim de definir e dar o destino de recurso público àqueles que efetivamente mais precisam. Identificar as referências da palavra de Deus, a tradição cristã, em vista da educação humanizadora e perspectiva do reino de Deus, né? O que chama a atenção, obviamente, nesse tema, é que Jesus veio ao mundo sempre pregando amor ao próximo, sempre pregando a diminuição, a igualdade entre as pessoas, de oportunidade, e é muito importante da empatia, né? Quando ele diz assim, amai o seu próximo como a si mesmo, ou a si mesmo com o seu próximo. Então são coisas que são necessárias e isso é muito bem revelado nesse item, né? Pensar o papel da família, da comunidade, da fé e da sociedade no processo educativo. Olha, o artigo 206 da Constituição Federal, 205, aliás, da Constituição Federal já estabelece isso. A educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e estimulada com a colaboração da sociedade, visando o papel e desenvolvimento da pessoa e de seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Veja bem que o artigo é bonito, é lindo, mas o que significa dizer que o papel para enfrentarmos a necessidade da educação, ele tem o Estado, ele tem a família e tem a sociedade que tem que estar envolvida em todo esse papel, né? O item 6 fala incentivar propostas educativas enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, experiência do transcendente, cultura do encontro e cuidado com a coisa comum, né? O cristianismo prega sempre, obviamente, e a raiz do Evangelho, propriamente dito, é exatamente a construção de uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade colaborativa, e Jesus, nesse papel, ele foi impressionante do ponto de vista pedagógico no ensinar. Ele primeiro sempre dava, via de regra, ele colocava uma figura histórica, uma metáfora, uma parábola, para que deixasse as pessoas sentirem, refletirem, interpretar, nem sempre interpretava corretamente, e depois ele dava a explicação. A escola é um pouco disso também. A escola não está pronta no sentido de é uma caixinha em que se entrega para o aluno e o aluno assimila de uma única vez. Há necessidade, obviamente, do aluno, do professor, instigar, possibilitar a interrogação, a pergunta, a pesquisa,
e isto realmente é muito importante, né? Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centro comunitário e outros espaços educativos, em especial a Instituição Católica de Ensino. Isso é a missão da igreja. Sem dúvida alguma, a grande questão que coloca aqui a campanha da fraternidade, e isso é dirigido principalmente ou em especial às escolas cristãs, católicas, que diferença ela tem, que diferença ela faz no seu projeto, na sua missão, que o pai do aluno e o aluno identifica de modo diferente a alterar o seu comportamento ou ter uma escolha de vida de forma diferenciada, pensando nos valores cristãos. Uma escola que não tem vínculo confessional, ela é igual do ponto de vista da sua crença, dos seus propósitos, da sua missão a uma escola que é confessional? Obviamente que não. Do ponto de vista da oferta do curso, ambas podem perfeitamente cumprir os aspectos regulatórios, os aspectos educativos, pode ir melhor no Enem, pode ir melhor no ENAD, uma que outra, isso tudo faz parte. Mas o que está em volta da missão de uma instituição que tem natureza confessional é transmitir algo diferente, que permita que aquele que esteja naquela instituição entenda quais são os seus valores cristãos, né? Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial com os mais pobres. Óbvio que a gente tem que registrar o momento que nós estamos vivendo com tanta desigualdade, sobretudo no Brasil, e qual que é o papel, principalmente das escolas, ensinando no ensino-aprendizagem, ou despertar daquele que vai se formar, aquele que vai liderar pós-formado empresas, corporações, escolas, enfim, qual é o papel dele no sentido de propor situações que busquem efetivamente atender os mais pobres. E também a nossa responsabilidade de influenciar nas políticas públicas de tal maneira que nós não temos esse fosso enorme de desigualdade que nós temos no nosso Brasil. Não tem cabimento a situação que nós vivemos e precisamos refletir cada um o nosso comportamento. E nesse aspecto, né, a campanha da fraternidade, ela vem trazer a responsabilidade dessa discussão, dessa preocupação que devemos ter, né? E nesse sentido, eu só queria registrar ainda um item 26 da campanha da fraternidade, no documento, que ela coloca uma coisa que eu acho essencial: escutar. Nós precisamos escutar, que é diferente de ouvir. Escutar, na verdade, você se aproxima da pessoa no sentido de entender a sua necessidade. E a partir da sua necessidade, você desperta em você mesmo uma mudança de comportamento ou um comprometimento que pode ajudar a transformar o seu meio, a transformar, e principalmente a educação, que é sempre transformadora, é fundamental. Eu sempre falo 10 minutos, ou um pouquinho mais, porque o tema é apaixonante, mas de qualquer forma eu vou ainda falar sobre 3 episódios que logo vai estar disponível para vocês. O primeiro episódio é a educação formal no Brasil e os projetos inclusivos. Esse é o primeiro episódio que eu vou falar em sequência a esse primeiro. O segundo episódio será a educação básica, os desafios na formação para a cidadania e a escolha da vocação profissional. E o último tópico
O último episódio será Educação Superior, Mundo do Trabalho, o empreendedorismo, as novas profissões, que são existem muitos desafios. Tá? Foi um prazer ter feito esse episódio. De qualquer forma, você acessando aí o www.advcovac, que é o nosso escritório de advocacia. Meu nome é José Roberto Kovac, enfim, é muito fácil hoje nas redes sociais me encontrar e espero que tenha sido bastante útil ou pelo menos reflexivo esse tópico importante e registro. O Espírito Santo realmente inspirou a todos da CNBB a colocar esse tema que, repito, é muito importante. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Muito obrigado.